Nessa quinta aula nós falaremos de 3 atributos de Deus: fidelidade, bondade e paciência, seguindo essa ordem respectivamente. Abramos nossas Bíblias em Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é uma qualidade pelo qual faz parte, é inato do seu ser. E se ele deixasse de ser fiel, ele teria que deixar de ser Deus. Pois Deus ele não pode agir contra a sua própria natureza. E nós vemos em 2 Timóteo 2,15, que diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Portanto, a fidelidade de Deus é um atributo, e os demais também, pelo qual, se ele deixasse de ser fiel em qualquer instante, qualquer momento, qualquer milissegundo, ele deixaria de ser Deus, porque isso faz parte do seu caráter, é sua essência. Não é apenas alguma coisa alheia a ele. Por exemplo, nós podemos ser fiéis ou não, mas essa fidelidade não está inata a nós. Não é inerente a nós, mas em Deus ela faz parte do seu ser. Ela é uma das gloriosas perfeições do seu ser, é como se ele estivesse vestido de perfeição. Salmo 89:8 diz o seguinte: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Assim também, quando Deus ele se tornou homem, Isaías profetizando a respeito de Cristo, 700 anos depois que o Messias viria, ele diz em Isaías 11:5: E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Obrigado. E essa profecia diz a respeito do Messias, ou seja, que a fidelidade seria o cinto dos seus rins. Salmo 36:5 diz: A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. Muito acima de toda a nossa compreensão finita está a imutável fidelidade de Deus. Tudo que há acerca de Deus é grande, é vasto e incomparável. Ele nunca se esquece, ele nunca falha, ele nunca vacila, ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. O Senhor se mantém estritamente apegado a cada declaração de promessa ou profecia que ele faz. Ele faz valer cada compromisso que ele assume para si, de aliança ou alguma ameaça. Nós vamos ver que a questão da fidelidade ela vai para os dois lados, a questão da sua aliança pactual benevolente e das suas ameaças, do seu juízo contra os ímpios. Porque nós vemos em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Nas Escrituras nós vemos várias ilustrações a respeito da fidelidade de Deus. Há mais de 4.000 anos nós vemos em Gênesis 8:22 dizendo que enquanto a terra durar, Deus dizendo a Noé, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Isso é uma promessa que Deus fez e até hoje nós vemos essa promessa. Está meio embaralhado o clima, mas até hoje nós temos esta questão. Cada ano novo
há um testemunho da sua promessa, da sua fidelidade cumprindo a sua promessa feita há 4.000 anos atrás. Em Gênesis 15 nós vemos também o Senhor falando a Abraão, nos versos 13 a 16, dizendo: peregrina será a tua semente, e em terra que não será sua, e servilosão, e a 4ª geração tornará para casa. Nós vemos isso, que após Abraão, Isaac e Jacó, depois de Jacó, José vai para o Egito, toda a família de todos os filhos de Jacó, juntamente com Jacó, vão para o Egito por causa da fome. Eles crescem lá na terra de Gósen, e eles são escravizados, e durante essa 4ª geração, essas 4 gerações, podemos dizer, 400 anos, eles são escravizados em uma terra alheia, assim como Deus havia avisado Abraão. Só que nós vemos em Êxodo 12:41 dizendo: e aconteceu que, passado 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, se referindo aos filhos de Israel. Por isso mesmo que Isaías diz no capítulo 7, verso 14, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. De sorte que os séculos passaram, 7 séculos se passam entre Isaías e Cristo, e nós vemos, como Paulo diz em Gálatas 4:4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante que quando nós fazemos alguma promessa, passam-se alguns dias, algumas horas, nós esquecemos ela. Quantas promessas nós não quebramos? Quantas promessas nós não vemos hoje sendo quebradas? Quantas pessoas que nós vemos diante de Deus, diante das testemunhas, dizendo: na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte nos separe, e aí 2 anos depois ela quebra o que ela disse. E é uma promessa o que ela disse, é um pacto, é uma aliança que ela fez. Mas quebramos alianças. Porque o pecado, ele trouxe essa desgraça para nós. Quando o pecado ele entra na terra, através da desobediência, ele não apenas nos separa de Deus, ele separa nós e o nosso próximo, e separa nós de nós mesmos. Por isso que nós temos tantos problemas psicológicos, porque a nossa autoimagem ela está distorcida devido ao pecado. Por isso que nós precisamos, e por isso que o segundo maior mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o pecado nos quebrou a nossa ligação. Mas Deus, ele não é suscetível ao pecado. Por isso, ele é fiel, Deus é verdadeiro, e a sua palavra de promessa é certa. Nós devemos confiá-la. Em todas as relações com o seu povo, Deus é fiel e pode confiar nele com segurança. Nunca houve alguém que tivesse confiado nele em vão. Nós vemos essa preciosa verdade expressa em quase todas as Escrituras, pois o seu povo precisa saber que a fidelidade é uma parte essencial do caráter de Deus, caráter divino. Essa é a base de nossa confiança em Deus. Mas uma coisa é nós sabermos disso, que Deus é fiel. Outra coisa é nós vivermos conforme a fidelidade de Deus para conosco, que é muito mais difícil. Fazendo um parênteses aqui, nós precisamos entender o que tem sido borrado em nossa sociedade, na igreja moderna, que é a fé cristã. A fé cristã ela não é caracterizada num crer vazio, numa superstição. A fé cristã ela é composta de 3 pilares. Notitia, que significa conhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que cremos. A fé ela não é vazia. Ela precisa de proposições, de verdades a serem cridas. Segundo pilar da fé é assensos. Nós precisamos assentir, consentir
concordar com essas verdades, que elas são verdadeiras. E em terceiro, fiducia, que é confiança. Nós não apenas precisamos conhecer, não apenas precisamos confiar ou assentir, mas nós precisamos crer e viver confiando segundo estas verdades. Se não houver esses três pilares, não é fé bíblica. Nós estamos tendo uma superstição, uma crendice. Assim como crer em horóscopo, crer em bater na madeira 3 vezes para isolar, é crendice. Mas as Escrituras nos convocam a termos conhecimento daquilo que cremos, consentirmos e vivermos conforme. O maior dos problemas, creio eu, hoje é que nós não vivemos conforme o que as Escrituras nos dizem. Porque se tornou popular dizer que as Escrituras são a nossa regra, a única regra de fé e prática. Mas nós não levamos a cabo isso. Nós não exercemos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática, porque se exercêssemos, a nossa sociedade estaria bem diferente do que está hoje. Arthur Pink diz num poema a respeito da nossa possível dúvida da fidelidade de Deus. Ele diz: não julgues o Senhor por tua mente, porém confia nele por sua graça. Por trás de uma severa providência, ele oculta um semblante sorridente. Animai-vos, ó santos temerosos, as nuvens que temíveis vos parecem, ricas são de mercês, e romperão em bênçãos derramadas sobre vós. E muitas vezes, nós precisamos confessar que muitas vezes, a nossa fé vacila na fidelidade de Deus. Mas nós precisamos pregar a nós mesmos a palavra, nos relembrando aquilo que diz, por exemplo, em 1 Coríntios 1:9, Paulo diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Embasado nesse verso, eu pergunto a vocês, não precisam responder, apenas uma pergunta retórica: qual é a garantia de que amanhã você vai acordar crendo em Deus? Ou qual é a garantia de que Deus ele não vai nos abandonar ou quebrar as suas promessas? Que garantia que nós temos? Que garantia que nós temos em bater no peito e dizermos que nós perseveraremos até o fim? Qual a garantia que nós temos? Nós? A nossa suficiência? A nossa vã suficiência? Será que acreditamos que nós temos o poder de controlar aquilo que o nosso coração, tão volúvel, tão inconstante, estará inclinado a crer amanhã? Portanto, qual resposta há senão a fidelidade de Deus, que nos preservará até o fim, manterá as suas promessas até o fim, não deixará que o nosso pé vacile e tropece em meio às circunstâncias. Portanto, nós precisamos entender aquilo que Romanos 8:28 nos diz, um dos versos mais distorcidos que nós temos hoje, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda que aqui a passagem, Paulo não está dizendo que todas as coisas contribuem para a vontade daqueles que são chamados por Deus. Paulo não diz isso. Paulo não diz que todas as coisas contribuem para a alegria momentânea daqueles que são chamados. Não diz isso. Só que às vezes nós achamos que essa passagem nos está dando uma carta branca que nós viveremos felizes para sempre. E
24 horas por dia. Paulo está dizendo que todas as coisas, boas e más, cooperam para o nosso bem. Mas não significa que não haverão coisas más em nossas vidas. Haverão. E ainda assim Deus é Senhor delas. E Deus está no controle delas. Deus é fiel para nos preservar no dia mau. Deus é fiel para nos manter e sustentar os nossos pés quando nós viermos a vacilar. Portanto, aqui há uma promessa tão poderosa que o crente precisa estar lembrando sempre dela, que quer no dia mau, quer no dia bom, quer nas melhores circunstâncias, nas piores circunstâncias, em meio ao luto, em meio à festa, Deus está controlando todas as variáveis, quer sejam elas as mínimas que forem, porque elas, no final de todas as coisas, por fim, contribuirão. Deus está no controle agora do sistema político da Coreia do Norte, por exemplo, em que nós temos mais de 50 milhões de cristãos presos em campos de concentração, iguais ao nazista, aos campos nazistas. Deus está no controle disso. Deus está com aqueles prisioneiros. Deus impulsionou eles a darem seu testemunho, inclusive nas prisões. Nós vemos isso, um excelente livro, Torturado por Amor a Cristo, pela editora Fiel, em que é um testemunho de um cristão da Cortina de Ferro, da antiga União Soviética, em que ele ficou vários meses no campo de concentração, e ele conta como a circunstância tão desfavorável se tornou favorável, porque ele achou na prisão um campo a ser pregado. Ele entendeu que Deus estava dando aquela prisão para ele testemunhar o Evangelho. E ele conta as diversas catástrofes e as diversas barbaridades cometidas pelos guardas comunistas, em que eles zombavam da fé desse autor, mas ele fala que ele não conseguiu odiar, mas sim ter pena, porque eles estavam atentando não contra os cristãos, mas contra o próprio Cristo. Assim como nós vemos em Atos 9, quando Paulo é encontrado por Jesus, né? Ele tem um encontro com Cristo, e Cristo fala: por que você me persegue? Todos aqueles que perseguem os santos de Deus estão perseguindo o próprio Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas isso não significa em que nós estaremos livres da perseguição, do sofrimento. Se não me engano, C.S. Lewis, ele diz que por que o cristão deveria deixar de sofrer? Logo ele que sabe lidar com o sofrimento. O cristão é o único que sabe lidar com o sofrimento. Por que ele não sofreria? Por isso que devemos não dar ouvidos às falsas teologias que dizem hoje que você é filho do rei, o mundo tem que te servir, você tem que se assentar sobre um alto e sublime trono e governar sobre os ímpios. Não, nós somos chamados a servir, a sermos o menor, a refletirmos o caráter de Cristo. Continuando essa passagem de Romanos 8, 28, os próximos 2 versículos, Paulo diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que dantes predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso mostra, aqui nessa passagem, no verso 30, é conhecido como a corrente de ouro da salvação, a ordem de salvação, a ordo salutis, que mostra a fidelidade de Deus. Porque aqueles que Deus conheceu, Ele chama, Ele predestina, Ele chama, Ele justifica
e Ele glorificará. E aqui Paulo já fala, glorificou, porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, mesmo que ainda não aconteceu, é certo. Por isso que Paulo fala glorificou e não glorificará. Portanto, entenda que aqueles que Ele conheceu, seguindo essa lógica, são os mesmos que Ele glorificará, ou que Ele glorificou já, porque Ele é fiel para nos guardar. A sua palavra não contém somente ilustrações numerosas da sua fidelidade no cumprimento das suas promessas, mas também registra numerosos exemplos da sua fidelidade em fazer ameaças. Cada estágio da história de Israel nós vemos exemplificado esse fato. Foi com indivíduos como Faraó, Coré, Acã e uma multidão de outras, mas pessoas que desobedeceram às leis de Deus, que é mostrado a justiça de Deus sobre estas pessoas que intentaram contra a misericórdia de Deus. Mas Deus é fiel, tanto em misericórdia quanto em justiça. Por isso devemos estar diante de Deus com temor e tremor. E estar diante de Deus devemos entender que não apenas aqui, num ambiente religioso, digamos assim, de igreja, mas 24 horas por dia estamos diante de Deus, vivemos diante de Deus, temos como referencial Deus, em nosso emprego, em nossa escola, em nossa casa, estamos diante de Deus, não tem como nós nos afastarmos da face de Deus. Por isso, diante dele, nós precisamos estar com temor e tremor, porque Ele tudo vê. Não tem como esconder nada da sua onisciência. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro está enfatizando a fidelidade de Deus. Deus tem cuidado de nós. Por isso nós não devemos andar ansiosos. Faz parte da nossa natureza humana pecaminosa, distorcida, a ansiedade, mas Pedro nos instiga a lançarmos sobre Cristo a nossa ansiedade, porque Ele é fiel. Deus, Ele não vai nos frustrar. Deus, Ele não vai nos decepcionar e nos deixar à deriva. Ele é fiel para conosco. Quando confiantemente nos resignamos e deixamos todos os nossos interesses nas mãos de Deus, plenamente persuadidos do seu amor e fidelidade, tanto mais depressa ficaremos satisfeitos com as suas providências e compreenderemos que Ele tudo faz bem. E nada está fora do seu alcance. Por isso, somos chamados e instigados a descansarmos em Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Passemos agora a falar sobre a bondade do Senhor. No Salmo 52:1 diz o seguinte: a bondade de Deus permanece continuamente. A bondade de Deus tem a ver com a perfeição da sua natureza. 1 João 1,5 diz: Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta, nada é defeituoso nele e nada se lhe pode acrescentar ou melhorar. Thomas Manton diz o seguinte: ele é essencialmente bom em si mesmo, o que nada mais é, pois todas as criaturas são tão boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Porém, ele é essencialmente bom, não somente bom, mas é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada, em Deus é a sua essência. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é uma gota apenas, mas em Deus há um oceano infinito e um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterna e imutavelmente bom,
porquanto ele não pode ser menos bom do que é. Como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele, assim também não se lhe pode fazer nenhuma subtração. Nós dizemos que Deus é o summum bonum, ou seja, o sumo bem, o máximo bom. Por isso, se nós temos uma leve, nós podemos riscar a superfície da bondade, é porque essa bondade é derivada de Deus, mas não é em nós mesmos, inerentes. Por isso nós não poderíamos ser bons para com nossos filhos, para com o nosso próximo, para com a nossa família, ou aqueles que são à nossa volta, se Deus não fosse bom. Porque não haveria padrão, não haveria fonte de bondade, se não fosse Deus. Portanto, é irrisório, é de se rir quando alguém quer ser bom, mas não quer ter Deus como seu padrão de bondade. Há um tempo atrás eu postei pela página do Projeto Telos um vídeo falando se é possível nós sermos bons sem Deus. Porque às vezes quando nós dizemos isso, algum ateu, alguém que não crê em Deus, ou crê em alguma outra questão, ele fala, eu posso ser bom sem crer em Deus. E isso é verdade. Um ateu ele pode ser bom sem crer em Deus, mas ele não pode ser bom se Deus não existisse. Há muita diferença nessas duas proposições. Porque se Deus não existisse, primeiro ele não existiria, mas vamos supor que ele existisse, não haveria consciência dele, que Deus colocou em cada ser humano, da bondade. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos referenciais a Ele e analogicamente nós somos bons porque Deus é bom. Mas se Deus não existisse, nós não teríamos referencial para sermos bons. Não haveria o menor significado, o menor sentido da palavra bom. Fica a dica aí quando você encontrar algum ateu para debater. A questão da bondade de Deus é tão arraigada, tão enraizada no seu ser, que se nós olharmos no original, no vocábulo do inglês saxônico, a palavra Deus em inglês é God, mas se você ver a raiz é the good, o bom, o bem, é derivado disso, o termo God. E no idioma inglês nós temos várias questões muito interessantes, porque aqueles que o idioma em si ele foi extremamente influenciado pelas traduções bíblicas para o inglês, do Tyndale. Então vários termos que nós temos na língua inglesa, também do alemão, elas têm um conteúdo bem teológico, bem significativo, que no português ele perde. Mas para nós entendermos quão enraizado é isso, até a palavra que se define Deus, ela foi influenciada pelo conceito da sua bondade. Deus não é somente o maior de todos os seres, mas o melhor. Deus não é apenas um homem, só que grandalhão, brutão, como os deuses gregos ou romanos. Ele está acima da humanidade. A humanidade é derivada dele, e não ele derivado da humanidade, como os deuses pagãos. Toda bondade existente em qualquer criatura foi infundida pelo Criador. Mas a bondade de Deus não é derivada, pois é a sua essência e natureza eterna. Como Deus é infinito em poder desde toda a eternidade, desde antes de ter havido alguma demonstração desse poder, ou antes de ter sido executado algum ato de onipotência, assim Ele era eternamente bom. Antes de haver qualquer comunicação da sua generosidade, ou antes de haver qualquer criatura a qual essa generosidade pudesse ser infundida ou exercida. Portanto, a primeira manifestação desta perfeição divina consistiu em dar existência a todas as coisas. Nós falamos a respeito da solidão de Deus nas aulas anteriores. Deus ele não precisava nos criar. Ele criou a nós por sua bondade em compartilhar de si mesmo conosco, porque não há nada acima dele, não há nada melhor do que ele. Portanto, o nosso tesouro é ele.
Salmo 119, 68 diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Que essa seja a nossa oração, pedindo para que Deus nos ensine a sua lei. Deus em si mesmo é um infinito e inexaurível tesouro de todas as bênçãos, capaz de encher todas as coisas. O pastor anglicano J.C. Riley, ele diz o seguinte, que todos os homens, se você perguntar praticamente todas as pessoas, crentes ou não, se você perguntar para elas, se você morresse hoje, para onde você iria? Ela ia responder, o céu. Só que nós não podemos ir ao céu, ir para o céu, na presença de Deus, se nós não passarmos pelo processo de santificação. Porque imagina para uma pessoa que não é santificada, que não está passando pelo processo de santificação, que é seguido após o processo a declaração de justificação. Imagina como chato seria o céu para uma pessoa que não é santa. Ela não teria nada o que fazer no céu, porque Deus é o tesouro dos santos. Mas a pessoa não vai querer o céu. A pessoa vai querer um céu dela, só que sem Deus nesse céu. Portanto, Deus é o nosso tesouro, e nós precisamos entender isso. Nada que Deus nos dê é comparável a Ele se dando a nós. E nós já desfrutamos parcialmente dessa posição, dessa visão beatífica, podemos dizer assim, que é desfrutar da natureza de Deus. Nem a eternidade, nem galardão, nem a visão dos santos, nem a visão dos anjos, nem a visão das ruas de ouro, das portas peroladas, nada é comparado a Deus, a presença de Deus, a vivermos debaixo da presença de Deus, entendendo que não precisaremos de sol, porque Deus será a luz das nações. Mas para os ímpios isso será uma grande chatice, um grande tédio, porque eles não amam a santidade. Eles não tiveram um coração transformado para amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Tudo que provém de Deus, seus decretos, a sua criação, as suas leis, as suas providências, só podem ser bom. Como está escrito em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Portanto, a lei de Deus é boa. E nós estamos sobre essa lei. Essa lei está em vigor ainda. Porque seria muita idiotice da parte de Deus fazer com que a lei vigorasse até o ponto dele ter que matar o seu filho, para depois dele matar o seu filho, ele cancela a lei. É muita idiotice nós acharmos isso. Portanto, nós estamos debaixo da lei, só que essa lei agora nos leva a um processo de santificação. Não é mais como um aio de juízo, mas ainda ela está como valendo a nós. A lei de Cristo. Porque ela é a santa e perfeita e boa lei. Assim se vê a bondade de Deus primeiro na criação. Deus criou tudo que era bom. Tudo que Ele fez era bom. Quanto mais de perto se estuda a criatura, mais visível se torna a benignidade do seu Criador. Tome a mais elevada criatura da terra, o homem. Abundantes motivos tem ele para dizer com o salmista, no Salmo 139, 14, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Tudo acerca da estrutura dos nossos corpos atesta a bondade do seu Criador. Que mãos apropriadas para realizar a obra a elas confiada. Que bondade do Senhor determinar o sono para restaurar o corpo cansado. Quão gostoso é dormir. Hein? Quão gostoso é acordar descansado. Mas Deus ele não precisaria criar esse sono para nos deleitar.
Ele poderia nos criar como máquinas, trabalhando 24 horas. E além dele criar o sono, ele ainda inclui num mandamento o sábado, o descanso, que nós precisamos descansar. Deus, ele está interessado até no nosso descanso. Porque ele sabe como nós somos avarentos e mesquinhos, e que se dependesse de nós, trabalharíamos 24 horas por dia para juntarmos mais dinheiro. Mas ele fala, descansa, desfruta da minha criação. Quão benévola é a provisão de Deus, dar aos olhos os cílios e as sobrancelhas, para protegê-los do suor ou de ciscos. E assim poderíamos prosseguir indefinidamente. Tem um salmo, não me lembro qual o número desse salmo agora, é depois do 100, que há um refrão que fala, porque a sua benignidade dura para sempre. 136? Vamos abrir esse salmo? Salmo 136. É quase um trava-línguas, porque em cada verso ele fala, porque a sua benignidade dura para sempre. E você fica repetindo benignidade, 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 benignidade. Dá um trava-língua. Esse mesmo. Vamos ler ele. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Tirando essa parte, porque a sua benignidade dura para sempre, ele diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz grandes maravilhas, aquele que por entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia e a lua e as estrelas para presidirem a noite, o que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou Israel do meio deles, com mão forte e com braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e que fez passar Israel por meio dele, que derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis e matou reis famosos, Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança, e mesmo em herança a Israel, que se lembrou de nossa baixeza e nos remiu de nossos inimigos, o que dá mantimento a toda a carne, louvai ao Deus dos céus. Então ele vai contando a história, os feitos de Deus, e ele apresenta dois atributos dele, os dois que nós vimos agora.
a sua fidelidade, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Ele é fiel, é para sempre, não é por 7 dias, 24 horas, 1 hora, 1 século, é para sempre. E a sua benignidade, que é a sua bondade, é duradoura. E a bondade de Deus, ela não se limita ao homem, ela é exercida em favor a todas as suas criaturas. Vemos em Salmo 145, 15 e 16, dizendo: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Volumes inteiros poderiam ser escritos na verdade, e na verdade tem sido, para discorrer sobre esse fato. Sejam as aves dos céus, os animais das matas ou os peixes do mar, foi feita abundante provisão para suprir todas as suas necessidades. Salmo 136, 25 diz que Deus dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós lemos isso. Verdadeiramente, a terra está cheia da bondade do Senhor, como diz Salmo 33, 5. Jesus fala que Deus, Ele alimenta os corvos e os pardais. E eles não plantam, não colhem, não têm celeiros, não têm poupança, mas eles não morrem de fome. E ele diz: quão mais importantes somos nós do que os pardais e os corvos. Vê-se a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para as suas criaturas. Deus, Ele poderia ter criado para nos satisfazer a fome barras de nutrientes, sem cheiro, sem gosto, sem sabor. Mas Ele quis caprichar, podemos dizer, essa é a palavra, caprichar. Tem uma palestra do Marcus Eberlin, um cientista químico, falando sobre o criacionismo, dizendo um dos atributos de Deus que é a sua extravagância, a sua Deus, um Deus exibido. Deus, ele é exibido na melhor da frase, da palavra. Deus, ele é exibido. Ele precisava colocar aquele cheiro de frango assado para nós, aquele cheiro de churrasco, aquele sabor do alimento. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia colocar barras de proteína, que nem a gente vê em ficção científica, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, que você come barra de proteína. Mas Ele quis dar sabor, Ele quis dar cheiro, aroma, para nos deleitarmos nos alimentos. Não apenas como algo mecânico, que você, como um celular que você põe na tomada e carrega e pronto. Não, é muito mais do que isso. Por isso Deus é um Deus no melhor da palavra, um Deus exibido. Deus, ele não precisaria colocar todas essas cores que chegam aos nossos olhos. Exemplo, todos aqui sabem, né, a pena de um pavão. Vocês sabiam que a pena, o pavão em si, ele não enxerga aquelas cores? E a pena em si, ela não tem aquelas cores. Ela tem aquelas cores por causa da refratação da luz do sol. Se você olhar ela por trás, ela é marrom. Mas ela foi feita para os olhos humanos. O espectro de cores do olho humano consegue enxergar aquelas cores. Deus, ele criou todas aquelas cores para o nosso deleite. Porque Ele é um Deus bondoso, que gosta e que quer que as suas criaturas se deleitem nele. Nós poderíamos também falar a respeito da variedade de espécies de animais. Poderíamos falar das variedades da flora e da fauna. Nós vemos, por exemplo, os estudantes de botânica, quão variados são as espécies de plantas e frutos. Até hoje tem-se catalogado novas espécies de insetos e animais, porque o ser humano, ele não conseguiu catalogar exaustivamente todos a vida que há neste planeta.
Estima-se que apenas 10% do oceano foi explorado pelo homem. Imagina quão rico é a vida que Deus fez. E da onde surgiria todas essas coisas? Se verdadeiramente o Salmo 145 não estivesse certo, no verso 9 dizendo: o Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias são sobre todas as suas obras. Romanos 1 diz que os atributos invisíveis de Deus são expressos visivelmente na sua criação. Só que nós fomos tão infelizes por optarmos pelo pecado, que o pecado ele obscureceu a nossa mente, os nossos olhos, e nós acabamos enxergando essas maravilhosas coisas como algo comum. Infelizmente. Vê-se a bondade de Deus em que, quando o homem transgrediu a lei de seu Criador, Deus ele não começa uma dispensação de ira sobre a raça humana. Pelo contrário, ele inicia uma aliança de graça. Deus bem que poderia ter privado as suas criaturas decaídas de todas as bênçãos, de todos os confortos, de todos os prazeres. Em vez disso, ele introduziu um regime de natureza mista, de misericórdia e juízo. Devidamente considerado, isto é por demais maravilhoso, e quanto mais completamente se examina esse regime, mais transparecerá que a misericórdia triunfa do juízo, como Tiago 2,13 diz. Não obstante os males, todos que acompanham o nosso estado decaído, é acompanhado predominantemente pelo prato do bem na balança. Com relativamente exceções, os homens e as mulheres experimentam muito maior número de dias de boa saúde do que de enfermidade e dor. Há no mundo muito mais felicidade própria das criaturas do que infelicidade igualmente própria delas. Mesmo as nossas tristezas admitem considerável alívio, e Deus conferiu à mente humana uma versatilidade que lhe possibilita adaptar-se às circunstâncias e tirar delas o melhor proveito possível. Não se pode com justiça pôr em questão a benignidade de Deus pelo fato de haver sofrimento e tristeza no mundo. Se o homem peca contra a bondade de Deus, se ele despreza as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, e seguindo a dureza e a impenitência do seu coração, ele entesoura para si mesmo a ira para o dia a quem deve culpar, senão a si próprio. Deus seria bom se não punisse os que usam ira. Deus seria bom se não punisse os que usam mal as suas bênçãos e abusam da sua benevolência e pisoteiam as suas misericórdias. Não haverá a menor censura quanto à bondade de Deus, mas ao contrário, a mais brilhante e modelar demonstração dela, quando Deus eliminar da terra os que quebraram as suas leis e desafiam a sua autoridade, e zomba dos seus mensageiros, e escarnecem do seu filho e perseguem aqueles pelos quais ele morreu. O juízo de Deus é a expressão da sua bondade. A bondade de Deus foi mais ilustremente visível quando ele enviou o seu filho. Gálatas 4:4-5 diz: nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Foi então que uma multidão dos exércitos celestiais louvou a seu Criador quando Cristo se fez carne. Nós vemos isso em Lucas 14, que as hostes dos céus disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Sim, no Evangelho a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, que está em Tito 2:11. E graça, em grego, significa benevolência, bondade. Portanto, não se pode pôr em dúvida a bondade de Deus, pelo fato dele não ter feito a todas as criaturas pecadoras objeto da sua graça redentora.
Deus ele não é obrigado a salvar todas as pessoas. Ele não fez isso com os anjos que caíram. Os anjos, eles não estão suscetíveis à redenção. Aqueles que pecaram, eles não têm volta. Eles não estão... Cristo não se fez anjo para redimir os anjos. Ele se fez homem para redimir os homens. E Deus poderia ter a mesma atitude para com os homens que ele teve com os anjos, mas ele quis, pela sua graça, salvar alguns homens. E quem buscasse levantar alguma objeção que Deus precisaria levantar e salvar a todos da morte, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 20:15, dizendo: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? E nessa parábola, Cristo está falando a respeito de um pai de família, em que ele vai chamar diaristas, trabalhadores diaristas que trabalham por dia, para trabalhar na sua vinha. E ele chama em vários períodos, em vários horários do dia. Ele chama um de manhã, outro horário do almoço, outro pela tarde, outro já no final do expediente. E no final, quando ele vai acertar as contas, ele dá o mesmo pagamento a todos. E os que começaram a trabalhar de manhã começam a reclamar dizendo que eles mereciam mais do que os que estavam trabalhando no final do expediente. E Jesus fala: eu combinei com você essa quantia. Se eu quiser pagar a mesma quantia que eu combinei com você para aquele que trabalhou menos, eu posso, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E aí ele conclui dizendo: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Portanto, Salmo 107 nos conclama, no verso 8, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Gratidão é o justo retorno exigido dos objetos da sua benignidade. Contudo, muitas vezes é negado ao grande benfeitor, simplesmente porque a sua bondade é tão constante e tão abundante. Nós estamos tão acostumados com a bondade e a misericórdia de Deus aqui na terra, que quando acontece alguma catástrofe, alguma expressão do seu juízo, nós ficamos alarmados. Por que Deus mandou aquele tsunami? Por que Deus mandou aquele terremoto que matou milhares de pessoas? Mas Edwards diz que a pergunta certa é: por que ficaram pessoas vivas e não foram consumidas pela ira de Deus? Porque todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós não somos merecedores desse ar que nós enchemos nossos pulmões. Nós não somos merecedores da saúde que nós estamos hoje. Mas estamos tão acostumados com a misericórdia de Deus, que isso se torna regra para nós e achamos que Deus é devedor da sua graça. A bondade de Deus é apreciada superficialmente porque é exercida para conosco no curso comum dos eventos. Não a percebemos porque a experimentamos diariamente. Romanos 2,4, Paulo nos pergunta: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade? A sua bondade é desprezada quando não é utilizada como um meio para levar os homens ao arrependimento, mas ao contrário, serve para endurecê-los a partir da suposição de que feche os olhos para o pecado deles. A bondade de Deus é o sustentáculo da confiança do crente. É a excelência de Deus que exerce mais atração sobre os nossos corações, visto que a sua bondade dura para sempre. Jamais deveríamos ficar desanimados. Naum 1,7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Charles Spurgeon disse: quando outros nos maltratam, isso deveria somente estimular-nos a dar graças mais calorosamente ao Senhor, porque Ele é bom. E quando nós mesmos nos damos conta de que estamos longe de sermos bons, somente deveríamos bendizer com maior reverência aquele que é bom. Jamais deveríamos tolerar um instante de descrença na bondade do Senhor. Seja o que for que possa ser questionado, isto é absolutamente certo, que o Senhor é bom. As suas dispensações podem variar, mas a sua natureza é sempre a mesma. Agora vamos falar sobre a paciência ou longanimidade de Deus. Na Bíblia nós vemos mais o termo longanimidade do que paciência, mas são sinônimos. Tá?
Stephen Charnock, o puritano, ele define em parte a paciência de Deus assim, aspas, é uma parte da bondade e da misericórdia divinas e contudo difere de ambas. Sendo Deus a maior bondade, tem a maior brandura. A brandura é sempre companheira da bondade, e quanto maior a bondade, maior a brandura. Quem ouve tão santo como Cristo e tão gentil? A lentidão de Deus para a ira é um aspecto da sua misericórdia. O Senhor é sofredor e de grande misericórdia, como diz no Salmo 145, 8. Ou, em outra versão, o Senhor é tardio em irar-se e de grande clemência. A paciência difere da misericórdia na consideração formal do objeto. A misericórdia considera a criatura como infeliz. A paciência considera a criatura como criminosa. A misericórdia tem pena do ser humano em sua infelicidade. E a paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade e deu nascimento a mais infelicidade ainda. Fecha aspas. Podemos definir a paciência divina como aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando a tolerar, por um tempo determinado, os maus e a demorar-se a castigá-los. Em Naum 1:3, lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Sobre qual disse o Senhor, o Stephen Charnock, os homens que são grandes no mundo sofrem rápido o impulso da paixão e não se dispõem a perdoar logo ou a tolerar um ofensor, como alguém de nível inferior. É a falta do poder sobre o próprio ego que os leva a fazer coisas impróprias, sobre a provocação. Um príncipe capaz de sujeitar as suas paixões é um rei sobre si mesmo, bem como sobre os seus súditos. Deus é tardio em irar-se porque é grande em força. Ele não tem menos poder sobre si mesmo do que sobre as suas criaturas. O que leva a Deus não fulminar uma pessoa que blasfema o seu nome instantaneamente é a sua paciência, a sua longanimidade. É na questão acima que pensamos nós que a paciência de Deus se distingue mais claramente da sua misericórdia. Embora nós, criaturas, sejamos beneficiados por ela, a paciência, ela diz respeito mais ao ser de Deus do que às suas criaturas. Porque é Deus se contendo a sua ira por um período de tempo e não trazendo juízo instantâneo. A paciência de Deus é aquela excelência que o leva a suportar grandes ofensas sem se vingar imediatamente. Ele tem um poder de paciência como também um poder de justiça. Assim, a palavra hebraica para longânimo é traduzida por tardio em irar-se. Em Neemias 9:17, Joel 2:13 e outras passagens. Não que haja paixões, como eu disse, Deus não age de cabeça quente, mas a sabedoria e a vontade de Deus apraz agir com aquela dignidade e sobriedade que vem a ser sua exaltada majestade. Em apoio a isso, nós devemos assinalar que foi essa excelência do caráter divino que Moisés apelou quando Israel pecou afrontosamente em Cades Barneia. E ali eles provocaram o Senhor tão dolorosamente que Deus diz em Números 14:12 a Moisés: com pestilência os ferirei e rejeitarei. Então, Moisés, tipificando Cristo como um mediador, propiciando Deus ao povo, ele intercede nos versos 17 e 18 de Números 14, dizendo: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Portanto, a longanimidade ou a paciência é a força de Deus, é a expressão da força de Deus e o seu poder de autorrestrição. Ele tem domínio sobre si, o que nós não temos muitas vezes. Ainda em Romanos 9:22, lemos Paulo dizendo a respeito da soberania de Deus, ele fala: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição?
Se Deus imediatamente fizesse em pedaços esses vasos reprovados, o seu poder de autocontrole não apareceria tão iminentemente, tolerando a iniquidade deles e lhes sobrelevando. Demoradamente o castigo, o poder da sua paciência fica demonstrado gloriosamente. É verdade que os ímpios interpretam a paciência de Deus de maneira muito diferente. Eclesiastes 8:11 diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Mas o olhar do regenerado adora o que eles insultam. O olhar daqueles que receberam um novo coração tem uma posição diferente diante de Deus. Romanos 15:5 diz: o Deus de paciência. Esse é um dos títulos de Deus, Deus de paciência. A deidade é assim denominada, primeiro porque Deus é tanto o autor como o objeto da graça da paciência na criatura. Se nós somos pacientes em certo nível, é porque Deus nos dá essa graça. Segundo, porque é isto que Ele é em si mesmo. Colossenses 3, a paciência é uma das suas perfeições. Terceiro, como um padrão para nós, Colossenses 3:12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, mansidão e longanimidade. E ainda, Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando tentado a aborrecer-se com a lerdeza do outrem, ou a vingar-se de alguém que o ultrajou, lembre-se da infinita paciência e longanimidade que Deus tem para com você, para comigo. A paciência de Deus se manifesta em sua maneira de tratar os pecadores. Quão surpreendentemente foi demonstrada para com os antediluvianos. Deus não os destruiu antes, como 1 Pedro 3:20 diz, de adverti-lo a longanimidade de Deus, que esperava eles a se converterem. Deus esperou não menos de 120 anos, conforme Gênesis 6:3, tempo durante o qual Noé foi pregoeiro da justiça, 2 Pedro 2:5. Assim, mais tarde, quando os gentios não só cultuavam e serviam mais a criatura do que o Criador, mas também cometiam as mais vis abominações, contrárias até mesmo aos ditames da natureza, segundo Romanos 1:19-26, e com isso encheram a medida da iniquidade. Todavia, em vez de embainhar a sua espada para o extermínio desses rebeldes, Deus deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e lhes deu chuvas e tempos frutíferos, conforme Atos 14:16 e 17. A paciência de Deus foi maravilhosamente exercida e manifestada para com Israel. Primeiro, ele suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, como está em Atos 13:18. Posteriormente, quando os israelitas entraram em Canaã, mas seguiram os maus costumes das nações ao seu redor e penderam para a idolatria, Deus ainda assim não desistiu dele, não os destruiu. Embora trazendo um castigo, ele ainda os trazia bonança. Em meio à angústia, ele levantava juízes, profetas, reis. E em meio ao cativeiro babilônico, ele ainda deu livramento. Quando a sua iniquidade subiu a tal ponto que ninguém, senão um Deus de infinita paciência, poderia suportá-los, ele não obstante poupou-os durante muitos anos antes de deixar que fossem levados para a Babilônia. Finalmente, quando essa rebelião contra ele atingiu seu clímax, pela crucificação de Deus, o homem tentando matar a Deus, ele espera 40 anos, até que o julgamento vem pelas mãos dos romanos e destrói Jerusalém e o templo. Quão maravilhosa é a paciência de Deus com o mundo de hoje. Quantas vezes nós temos visto na internet e na televisão pessoas blasfemando que Jesus é travesti, que Jesus é
bi, ou que Jesus é multi-amor, ou que Deus é mulher, ou que Deus, ele é qualquer outra blasfêmia que nós vemos. Deus, ele poderia fulminar essas pessoas. E nós, vendo isso, ficamos indignados e um ódio cresce em nosso coração por tal blasfêmia. Mas Deus, ele é longânimo. Por toda parte as pessoas pecam a peito aberto. A lei divina é pisoteada e o próprio Deus é desprezado abertamente. É deveras espantoso que ele não elimine de vez aqueles que tão descaradamente o desafiam. Porque ele não corta da face da terra o infiel, o insolente e o escarnecedor verboso, como fez com Ananias e Safira. Lembram? Ananias e Safira aparecem diante de Pedro e falam: nós vendemos a nossa residência e toque tudo. Só que eles pegaram uma parte para si e eles disseram que era tudo para ficar com a fama. Então Pedro fala: por que mentistes ao Espírito de Deus? E eles caem mortos instantaneamente. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz a terra abrir a sua boca e engolir os perseguidores do seu povo, como a semelhança de Datã e Abirão no deserto, que foram engolidos vivos para o abismo? E o que dizer da cristandade apóstata que nós temos visto hoje, em todas as formas de pecados possíveis, em todas as variáveis de evangelhos heréticos e apóstatas, todas as práticas que, sobre a fachada de evangelho e levando o nome de Deus em vão? Porque a justa ira do céu não põe fim a tais abominações. Somente uma resposta é possível, porque Deus tolera com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. E que dizer de nós, para encerrar? Façamos uma revisão das nossas vidas hoje. Não faz muito tempo em que nós seguíamos a maldade, em que nós éramos inimigos de Deus, em que nós falamos muita besteira ainda convertidos. Quantas besteiras nós não falamos em nossa vida que nós pensamos: nossa, eu falei isso. Mas Deus, ele foi misericordioso. Quantas orações idiotas que nós fizemos. Quantas orações que, graças a Deus, que ele não ouviu e não nos puniu por elas. Quantas vezes nós prezamos mais pelo nosso próprio ego e não pela glória de Deus, mas ainda assim, pacientemente, Ele tolera a nossa conduta vil. E agora que a graça nos tirou do meio das trevas, como tições tirados do meio do fogo, nos dando um lugar na família de Deus como adotados, e nos gerou como uma herança, para uma herança eterna na glória, quão miseravelmente nós retribuímos a Ele isso? Quão superficial é a nossa gratidão a Deus, quão tardia é a nossa obediência e quão frequentes as nossas apostasias, ainda hoje. Uma razão pela qual Deus tolera que o crente permaneça carnal por um tempo, se é que nós podemos dizer assim, é para mostrar a sua bondade e longanimidade em nossas vidas. 2 Pedro 3 fala que muitos perguntam: que onde está o Senhor que demora na sua vinda? Mas ele fala que Deus está tardando a sua vinda para que todos sejam salvos. Desde que esse atributo divino só se manifesta nesse mundo, Deus se empenha mais em mostrá-lo para com os seus. Que a nossa meditação nessa excelência divina possa tomar todos os nossos corações, a nossa consciência, e que nós possamos aprender na escola da santa experiência a paciência dos santos, a saber, a submissão à vontade divina e a perseverança na prática do bem. Que nós busquemos fervorosamente a graça que nos capacite a imitar esta excelência divina. Mateus 5,48, o Senhor Jesus nos diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. No contexto imediato, Cristo nos exorta a amar os nossos inimigos, a bendizer os que nos maldizem, a fazer o bem aos que nos odeiam. Deus tolera bastante os ímpios, apesar da multidão de seus pecados, e nós,
Haveremos de querer vingança por causa de uma única ofensa? Nós precisamos ter Deus como nosso padrão para lidar com o nosso próximo. E isso é muito difícil. Eu não posso falar num tom tão suave, tão bonitinho, a ponto de dizer: nós criaremos uma auréola em cima de nós e viveremos amando. Isso é muito difícil porque destrói o nosso ego. Principalmente nós homens, que queremos ser os machões, e fechar a mão já quando alguém desrespeita a nós ou a nossa família. Mas nós precisamos ter, cada dia, o nosso homem velho morto, tendo Cristo como nosso exemplo de todas as coisas. Que Deus nos ajude a trabalharmos isso em nossas vidas, fazermos uma autoanálise consciente, verdadeira, sem pensar: não, eu sou bom demais, eu já estou perfeito, só falta Deus me arrebatar porque eu já estou 100%. Nós precisamos ser honestos conosco e vermos as nossas falhas, os nossos pontos fracos e pedir para que Deus nos fortaleça neles, porque Satanás conhece eles e é lá que ele ataca. Não é onde nós somos fortes, mas são os pontos fracos. E que nós possamos ter a fidelidade, a bondade, a paciência de Deus como um padrão do nosso agir com o nosso próximo. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor não leva em conta todos os nossos erros, nossas falhas, nossas imperfeições, mas o Senhor é longânimo para conosco, é bom para nós, e o Senhor é fiel para conosco, mesmo nós não sendo para contigo. Trabalhe em nossos corações, Senhor, para que a cada dia mais o mundo veja em nós a imagem de Cristo sendo formada, sendo gerada em nós. Que não sejamos como os demais, que não tenhamos como padrão os demais, mas o Senhor. Que a Tua palavra verdadeiramente seja a nossa única regra de fé e prática, e nada além disso. Trabalha, Senhor, para que a Tua igreja seja reconhecida como diferente, como sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença, trazendo luz em meio às trevas, e trazendo sabor em meio às trevas do amargor que há nesse mundo de blasfêmia. Que o Teu Evangelho possa operar em nós, através de nós, que possamos ser cartas vivas de Ti, que nos deleitemos na Tua palavra cada dia mais, para a honra e glória do Teu nome, que nós te pedimos. Desde já te agradecemos. Amém.